Bom dia, irmãos. Estamos novamente reunidos aqui na nossa escola bíblica para podermos continuar o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na semana passada nós tivemos a ver o início do capítulo 5 e na outra semana tivemos então a terminar o capítulo 4. E antes de começarmos nós vamos só recordar um pouco daquilo que nós aprendemos nas 2 semanas anteriores. Então, há 15 dias, na outra semana anterior, enquanto terminávamos o capítulo 4, nós fomos desafiados pelo apóstolo Paulo a sermos coerentes. Fomos desafiados a fazer concordar aquilo que nós dizemos acreditar com aquilo que nós fazemos. Isto porquê? Porque se nós dizemos que somos imitadores de Cristo, então temos que fazer concordar aquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos. Na segunda lição, na semana passada, nós aprendemos então, ou fomos desafiados a ser consequentes, ou seja, que a nossa fé tem que ser mais do que palavras. A nossa fé tem que se traduzir em pensamentos, em sentimentos, em ações, em atitudes exteriores que evidenciem essa fé. Ou seja, tem que haver evidências exteriores de que houve uma mudança interior. Basicamente é aquilo que João Batista dizia aos fariseus, quando João Batista pregava e os fariseus se aproximavam, ele dizia: mostrem pelo fruto das vossas ações que estão verdadeiramente arrependidos. Ou seja, a ideia não é só arrepender por dentro e depois deixar a parte exterior e deixar as ações de fora desse arrependimento. A ideia é que uma coisa seja consequência da outra. As ações sejam consequência da nossa fé. Então, nós vamos ver aquilo que Paulo nos diz esta semana. Nós vamos continuar no capítulo 5 de Efésios, desta vez a partir do versículo 15 até ao versículo 21. E é importante nós pensarmos e percebermos que as palavras do apóstolo Paulo não foram só para a igreja de Éfeso. Elas foram para todos aqueles que puderam, entretanto, ler as suas palavras, ler esta carta, e continuam a ser para nós hoje. Na sua sabedoria e na sua misericórdia, Deus permitiu-nos que nós lêssemos outra vez estas palavras. Eu creio que muitos de nós já lemos estas palavras muitas vezes. Já ouvimos muitas pregações, muitas lições da escola bíblica sobre este assunto. No entanto, se mais uma vez Deus nos está a dizer estas palavras, através da escrita do apóstolo Paulo, é porque nós precisamos de ouvir estas palavras. Alguma coisa nós temos que aprender com estas palavras. Então, nós vamos, como disse, começar a estudar a partir do versículo 15, mas antes disso, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por estarmos juntos através destes meios que tu proporcionaste, e agora nós queremos que tu possas falar aos nossos corações. Nós queremos pedir-te que nos ensines, nós queremos pedir-te que nos corrijas, que nos mostres, ó Deus, o que há no nosso coração, na nossa vida, que precisa de ser moldado por ti. E que nos dês a sabedoria e humildade para aceitar a tua correção. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como tenho feito nas últimas lições, nós vamos estar a utilizar hoje a tradução da Bíblia para Todos, que é uma tradução em português corrente, e a ideia é que nós possamos ler as palavras do apóstolo Paulo da mesma maneira como nós as leríamos se elas fossem escritas hoje, na mesma linguagem que nós utilizamos. E então, hoje, nós, além de termos sido desafiados a ser coerentes e consequentes, hoje o apóstolo Paulo vai desafiar-nos a sermos diligentes. Cristãos diligentes. Então, antes de lermos o texto, nós vamos ter que perguntar, então, mas o que é isso de um cristão diligente? Basicamente, um cristão diligente é aquele cristão a quem se aplicam as palavras de Deuteronômio 6:5, que o próprio Jesus, citou em Marcos 12:30. E nós vamos parafrasear um bocadinho as palavras de Jesus, mas basicamente o cristão diligente é um cristão que ama ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Este é o cristão diligente. Diligente quer dizer que se esforça. Diligente quer dizer que trabalha arduamente para um objetivo. Então o cristão diligente será aquele que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças.
Certo? Então, agora que já sabemos o que é um cristão diligente, quando nós falarmos em cristão diligente, o que é que isso quer dizer? É esta definição de Marcos 12:30. Vamos ler o texto do apóstolo Paulo. E vamos começar, como falávamos há pouco, no versículo 18. No versículo 15 até ao versículo 18. E vamos ler então desde o versículo 15 até ao versículo 18. Então diz assim: Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso, não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade do Senhor. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Palavras muito concretas, palavras muito objetivas, do apóstolo Paulo, muito práticas. É fácil nós percebermos que ele está a falar da prática, da vida prática desta coisa que é ser cristão. Nos 3 primeiros capítulos desta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a parte doutrinária, se faz a defesa da fé e explica a parte doutrinária. Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, agora nos últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, ele vai falar especialmente para a componente prática da vida cristã. Todas as dúvidas que nós podemos ter, tudo aquilo que nós podemos perguntar sobre, ok, eu concordo, eu aceito, mas e como é que eu ponho em prática? É sobre isto que o apóstolo Paulo está a falar. Então nós vamos ver o versículo 15. O versículo 15 diz assim: Prestem, portanto, muita atenção à maneira como se comportam. Não se comportem como insensatos, mas como sábios. A ideia não é, noutras traduções nós lemos vê depois como andais, não é? Vê prudentemente como andais, a tradução de João Ferreira de Almeida. A ideia não é andar com prudência, andar com medo. A ideia não é andar a olhar para todos os lados a ver se há algum perigo. A ideia é prestar atenção. Não simplesmente andar por andar, mas andar com um propósito, andar com um objetivo. A ideia é que nós possamos ponderar as nossas ações. A ideia é que nós possamos agir em vez de reagir. A ideia é que nós possamos pensar primeiro e depois fazer. Não fazer por fazer, não fazer por impulso, mas pensar primeiro e depois fazer. Isto é bonito de dizer e quase de certeza que todos concordamos que assim é que deve ser. A questão é que é muito mais difícil fazer do que dizer. Depois o apóstolo Paulo continua e ele faz uma comparação. Ele diz: não se comportem como insensatos, mas como sábios. Ou seja, há sempre a possibilidade de nós nos comportarmos de duas maneiras. Ou de uma maneira sábia, ou de uma maneira insensata. A maneira insensata tem a ver com aquelas pessoas que não observam os padrões e os valores da nossa fé. Essa, segundo o apóstolo Paulo, é a maneira insensata de viver. A maneira sensata, a maneira sábia de viver é viver de acordo com os padrões e com os valores da nossa fé. E nós seremos sábios se a nossa fé mostrar esses valores. Nós estaremos a viver de uma maneira sábia se a nossa vida diária, se o nosso comportamento refletir esses valores. Basicamente, nós podemos dizer que um cristão diligente é aquele que pondera atentamente a forma como vive a sua vida. É aquele que, apesar de ter os impulsos para responder, para fazer, para isto, para aquilo, é aquele que pensa primeiro se aquilo que vai fazer está de acordo com aquilo em que ele acredita. Se aquilo que ele vai fazer está de acordo com aquilo que diz o seu mestre, o Senhor Jesus. Se aquilo que ele vai fazer está de acordo ou é de acordo com as leis e com o exemplo do seu mestre, daquele que nós dizemos que é o nosso mestre. Então, um cristão diligente pondera atentamente a maneira como vive. Depois, no versículo 16, nós lemos: aproveitem bem o dia, porque os dias que correm são maus. Quando nós ouvimos a frase aproveitem bem o dia, nós somos
levados a lembrarmos, ou vem-nos à mente, uma célebre frase que foi o mote de um filme de Hollywood que estreou em 1990 e que fez grande sucesso, recebeu, acho que até mais que um Oscar. Cá em Portugal se chamava O Clube dos Poetas Mortos. Esse filme, O Clube dos Poetas Mortos, tornou muito célebre uma frase de um professor de inglês que dizia aos seus alunos Carpe diem. Basicamente, esta é latim, não é? E basicamente a tradução do latim para português será aproveita o dia, aproveita ao máximo o presente, aproveita o presente. Esta expressão não foi criada pelo filme, pelos argumentistas do filme, esta expressão foi criada pelo poeta romano Horácio, que viveu entre 65, mais ou menos entre 65 a.C. a 8 a.C., e ele escrevia uma carta à sua amiga Leucone, e ele dizia Carpe diem, quam minimum credula posterum, ou seja, aproveita o dia ao máximo, aproveita ao máximo o presente, não te preocupes com o futuro, não te preocupes com o que vem a seguir. O que vale é o presente. Será que é isso que Paulo está a dizer quando ele diz aproveitem o dia? Será que ele está a dizer para não se preocuparem com o futuro, mas simplesmente gozarem ao máximo o presente? Eu acho que não é isso que ele está a dizer. Aliás, certeza que não é isso que ele está a dizer. O que Paulo está a dizer é uma coisa totalmente diferente. E como é que nós sabemos que é isso que Paulo está a dizer, que é uma coisa diferente? Por causa das palavras que ele usou. Como nós sabemos, as epístolas do apóstolo Paulo foram escritas em grego e depois traduzidas para as várias línguas, nomeadamente para português. E quando o apóstolo Paulo disse aproveitem bem o tempo, ele, quando escreveu a palavra tempo, ele podia ter escolhido duas palavras que existem em grego e que podem ser traduzidas para português por esta palavra, tempo. Uma delas é a palavra cronos, que nós conhecemos e que deu origem a muitas palavras no nosso dicionário, no nosso léxico, como por exemplo cronologia, cronográfico, cronómetro, pronto, por aí fora. Mas há uma outra palavra que existe também em grego, que é a palavra kairos. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele utilizou a palavra kairos. Então, porquê que é tão importante esta escolha, esta diferença entre a escolha entre cronos e kairos? E qual é a razão para essa escolha e qual é a importância dessa escolha para nós hoje? Então, para nós percebermos qual é a importância da escolha da palavra do apóstolo Paulo, nós temos que perceber um bocadinho e olhar para a cultura grega, nomeadamente para a sua mitologia. Então, Cronos. O que era, ou aliás, quem era Cronos? Cronos era um dos grandes titãs que deram origem a todo o mundo e que estiveram na origem de todo o mundo. Cronos tinha o domínio sobre o tempo. Não era o deus do tempo, mas tinha o domínio sobre o tempo. Ele controlava o tempo. E ele casou com a sua irmã Reia e teve 6 filhos. Teve um filho chamado Hades, outro chamado Poseidon, outra chamada Hera, outra chamada Deméter, outra chamada Héstia e outro chamado Zeus. 6 filhos. Mas ele vivia com medo da concretização de uma profecia que dizia que ele havia de ser destronado pelos seus próprios filhos. Então, como ele tinha medo que os filhos lhe tirassem o poder, quando os filhos foram nascendo, imediatamente ele comia os seus filhos para impedir que eles crescessem e um dia mais tarde pudessem roubar-lhe o poder. O único que se salvou desta ideia criminosa foi Zeus, porque a sua mãe escondeu do seu pai e deu outra coisa para o pai comer para Cronos comer em vez de Zeus. Quando Zeus, já adulto, quis fazer justiça, ele então deu a beber ao seu pai uma poção mágica e essa poção mágica fez com que Cronos vomitasse todos os seus outros filhos que tinha comido anteriormente. Então os filhos juntaram-se e juntos conseguiram derrotar Cronos e tirá-lo do poder e aprisioná-lo a ele e aos outros titãs. Como Cronos conseguia ou tinha domínio sobre o tempo e como os Zeus e os seus irmãos conseguiram aprisionar Cronos, então eles ficaram e tornaram-se imortais. E Kairos, quem era Kairos? Kairos era filho de Zeus, ou seja, era neto de Cronos.
era filho de Zeus e de uma outra deusa, a deusa da sorte grega, que era Tyche. E Kairos era então um atleta super ágil, um atleta, um jovem muito belo, super ágil, que era impossível de perseguir. Ele fugia sempre de quem o queria apanhar e cada vez que alguém pensava que o estava a apanhar, ele conseguia sempre fugir. Era impossível segurá-lo. E entre os romanos, quando os romanos conheceram a mitologia grega e começaram a adaptar a mitologia grega para a sua própria cultura, eles deram outro nome a Kairos. Querem adivinhar qual foi o nome que os romanos deram a Kairos? É verdade, os romanos chamaram-lhe Tempus. E é daqui que vem a nossa palavra tempo. Quando nós dizemos que estamos a medir o tempo ou contar o tempo, é por causa deste tempus dos romanos. E tempus, ao contrário de Cronos, Kairos ou tempus representa o momento certo, a janela de oportunidade em que as coisas são possíveis. Kairos é o tempo que não pertence a Cronos porque não pode ser cronometrado ou previsto. É a oportunidade, basicamente. Enquanto Cronos é o senhor do tempo quantitativo e linear, o passado, o presente, o futuro, o tempo que não para, o tempo que sucede a outro tempo, Cronos é o tempo qualitativo, a qualidade do tempo, na sua dimensão interna e infinito. O tempo que não se repete, o tempo da oportunidade e do momento certo. É a mesma diferença entre o nosso tempo, que é regido pela lógica de Cronos, e o tempo de Deus, que é regido por esta lógica, por esta ideia de Kairos. Que não, o Kairos não consegue ser resumido ou aprisionado no Cronos. E a palavra que o apóstolo Paulo usou foi Kairos. Ou seja, ele não está a falar para nós pouparmos as horas e os minutos e os segundos. Ele não está a pedir-nos para nós não gastarmos esse tempo. O que ele está a dizer é para aproveitarmos as oportunidades, para abrirmos os olhos e para vermos as oportunidades que não se repetem e que Deus põe à nossa frente. Para vermos o tempo de Deus em ação no nosso tempo. Para regermos o uso do nosso tempo da mesma lógica que Deus utiliza para reger o seu tempo. Para fazermos o nosso tempo, noutras traduções fala-se em remir o tempo, ou seja, resgatar o tempo dos minutos e dos segundos e das horas para o tempo de Deus. Para a ordem do tempo de Deus. Então, um cristão diligente é aquele que aproveita as oportunidades que Deus coloca ao seu alcance para poder testemunhar e para poder frutificar. Um cristão diligente aproveita todas as oportunidades para poder frutificar e para poder testemunhar. Então, no versículo 17, se nós somos desafiados a não perder a oportunidade, então nós vamos ver qual a oportunidade. Temos que perguntar qual a oportunidade. Se Paulo nos desafia a aproveitar as oportunidades, temos que perguntar a oportunidade para quê? Ele diz no versículo 17: não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é tão clara como nós gostaríamos. A vontade de Deus nem sempre é tão óbvia como nós gostaríamos. Aliás, percebermos a vontade de Deus nem sempre é tão fácil como nós gostaríamos. Mas a ideia do apóstolo Paulo é que um cristão diligente é o cristão que vai procurar compreender a vontade de Deus. É um cristão que pesquisa na Bíblia, revelação direta de Deus, que medita na Bíblia, que reflete, que estuda com afinco para poder compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas num contexto especial. Não a vontade de Deus para o universo em si, mas para a sua vida pessoal. A ideia é procurar em tudo e sempre saber qual é a vontade de Deus para podermos cumprir a vontade de Deus. Por isso se torna necessário analisar, pesquisar, à luz da palavra de Deus, cada situação em que nós vivemos. Ao pensar sobre este versículo e ao ler este versículo, lembramos e vem à nossa mente um livro que já tem cerca de 120 anos. Ele foi editado em 1896, pela primeira vez, e é um livro muito conhecido, chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Neste livro, conta-se a história de um pastor, o pastor de uma igreja da cidade de Hammond, nos Estados Unidos, o pastor Henry Maxwell. E ele vive uma vida muito confortável, uma igreja muito confortável, vive a sua vida de maneira honesta, prega o Evangelho,
Mas um dia há um homem, um mendigo, que aparece na igreja e a interação com o mendigo e com os membros da igreja faz com que ele questione os seus valores e ponha em perspectiva o seu modo de vida e as suas prioridades. E ele acaba por fazer a si próprio esta pergunta: no meu lugar, nos meus passos, o que é que Jesus fazia? A partir daí, ele decide propor aos membros da sua igreja que todos se comprometam durante um ano, só um ano, a não fazer nada sem antes perguntar esta questão: o que é que Jesus fazia nesta situação? E a história depois desenrola-se, não vou estragar aqui a história, recomendo vivamente a leitura deste livro a todos os que não o leram. Vale muito a pena, faz-nos questionar a nós, e se fosse eu. E a história descreve a experiência tanto de satisfação e de realização pessoal, como também de conflito e incompreensão com as outras pessoas que não estão envolvidas nesta lógica e neste compromisso, à medida que os crentes se empenham em seguir a proposta, que é: nos meus passos, no meu lugar, o que é que Jesus fazia? É esta a postura que nós temos que ter, e é a isto que o apóstolo Paulo se refere no versículo 17. Nos meus passos, no meu lugar, o que é que Jesus fazia? Isso é compreender bem a vontade de Jesus. E um cristão diligente procura a vontade de Deus e a sabedoria de Deus para colocar em prática na sua vida. Nós procuramos a vontade de Deus não simplesmente para sabermos, mas procuramos a vontade de Deus para podermos colocar em prática. Esse é o objetivo. Um cristão diligente é um cristão que utiliza o tempo, é um cristão que pondera bem a sua vida, utiliza o tempo e é um cristão que procura a vontade de Deus para a praticar. Esse é um verdadeiro cristão diligente. Então, vamos agora olhar para a segunda parte do nosso texto. Vamos olhar então para os versículos 18 até 21. Diz assim o apóstolo Paulo em Efésios 5, 18 a 21. Diz assim: não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Recitem uns aos outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Deem graças a Deus, vosso Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua a ser muito prático na maneira como está a apresentar as coisas. Então nós vamos olhar com atenção para estes versículos e vamos começar no versículo 18. Ele diz: não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem. A ideia é clara e não precisa de grandes explicações. Agora, porque é que Paulo está a falar, mete este assunto agora aqui, está a falar sobre a questão de ter cuidado e de ter um compromisso e de ser ponderado, de utilizar bem as oportunidades? Porque é que agora Paulo está a falar aqui sobre a questão do vinho? Ele não está aqui a promover a abstinência e a proibir o consumo do vinho. Longe disso. O que ele está a dizer é: não bebam vinho ao ponto, ou não deixem embebedar-se pelo consumo do vinho. Porquê? Porque quando a pessoa está sob o efeito do álcool, quando está bêbado, não tem possibilidade de reger a sua vida da forma que ele sugere anteriormente. É impossível. Todos nós sabemos que quando o indivíduo está bêbado, quando está embriagado, há decisões que esse indivíduo toma, palavras que esse indivíduo diz, que de outra forma, se estivesse sóbrio, não o faria. Portanto, a ideia é manter-nos podemos consumir vinho, mas manter-nos de maneira que não venhamos a perder a nossa capacidade de pensar, de ponderar, de juizar, de julgar e de decidir. Por isso é que nós temos de ter cuidado com o consumo destas bebidas alcoólicas, o vinho ou outras, para que não possamos perder estas nossas capacidades de sermos ponderados, de juizar e de avaliar antes de fazer as coisas. Mas há aqui uma outra questão importante, que é a segunda parte deste versículo. Então a primeira diz: não se embebedem, porque o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. A ideia é não encher com vinho, mas encher com o Espírito Santo. Porquê? Se no vinho há perda de discernimento, perda de clarividência e às vezes perda de consciência, com o Espírito Santo há sabedoria,
há capacitação divina, há coragem, há crescimento na fé, há amadurecimento na fé. Mas há aqui uma questão importante. Nós sabemos que não podemos encher uma coisa que já esteja cheia. Se eu tiver uma garrafa cheia de água e quiser meter mais água lá dentro, vou derramar água, vou deitar fora, porque se já está cheio, não pode ser cheio com outra coisa. Um cristão não pode ser cheio do Espírito Santo se esse cristão estiver cheio de si mesmo. Para nós nos podermos encher do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que nos esvaziar de nós próprios. E à primeira vista, este parece um conceito esquisito, mas nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 8. Abram as vossas Bíblias em Filipenses 2, para lermos dos versículos 5 a 8. Aliás, em especial o versículo 7, diz assim: pelo contrário, ele, referindo-se a Jesus, privou-se do que era seu e tomou condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem, e humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. Porquê? Porque está no versículo 6. Ele, por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito, a essa condição de ser igual a Deus. Este é o exemplo de Jesus. E se nós dizemos que somos cristãos, se somos imitadores de Cristo, como vimos nas semanas anteriores, então é este o modelo que nós temos que seguir. E o próprio Jesus, em Mateus 16, 24, ele dizia: se alguém quiser vir após mim, esqueça-se de si próprio, carregue a sua própria cruz e siga-me. Então, nós vemos o exemplo de Jesus em Filipenses 2, 7 e vimos a admoestação de Jesus para nós em Mateus 16, 24. Nós temos que nos esvaziar de nós próprios para podermos ser cheios do Espírito Santo. É preciso destronar o nosso próprio eu. É preciso tirar o ego do nosso coração, esvaziar-nos de nós mesmos para podermos ser cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, ele fala precisamente sobre isso e ele diz assim: morri para o que respeita à lei. Foi a mesma lei que me fez morrer para eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E agora? Por isso, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele tinha-se esvaziado dele próprio e tinha ficado cheio do Espírito Santo. Tinha permitido que o Espírito Santo habitasse nele. Tinha permitido porque se tinha esvaziado dele próprio. Não é? O Espírito Santo é soberano, mas ele tinha-se esvaziado primeiro dele próprio. Tinha aberto mão das suas prioridades, dos seus objetivos, dos seus gostos, das suas escolhas, para que nele vivesse o Espírito Santo com as prioridades do Espírito Santo, a maneira de amar do Espírito Santo, a maneira de viver do Espírito Santo. Se nós não estamos a produzir os frutos que nós lemos a semana passada em João 15, 16, se olhamos para a nossa vida e não vimos refletida na nossa vida a listagem do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 a 26, então é porque ainda temos muito que esvaziar nas nossas vidas. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Um cristão diligente é um cristão que se esvazia do seu ego e enche do Espírito Santo. Se ainda não estamos a frutificar como Deus espera, se os frutos que nós produzimos ainda não são aqueles que identificam uma boa árvore, nas palavras de Jesus, então temos que esvaziar ainda muita coisa na nossa vida. Então, um cristão cheio do Espírito Santo é uma coisa que é visível. Porquê? Porque essa mudança interior transforma a maneira de estar e a maneira de ser exterior. E nos versículos a seguir, no versículo 19, 20 e 21, o apóstolo Paulo lista aquelas que são as evidências de um cristão cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor Deus
com o vosso coração. Deem graças a Deus Pai, a Deus, nosso Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Estas são as evidências exteriores daquilo que se passou a nível do nosso interior. Ficarmos cheios do Espírito Santo, aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e como regulador das nossas vidas, como nosso Senhor. Agora, se olharmos com atenção, estas evidências mostram-se em duas direções e em duas dimensões distintas. Então, vamos ver. As duas dimensões. Há uma primeira dimensão, que é a dimensão horizontal, e há uma dimensão vertical. A dimensão horizontal é a dimensão em que nós interagimos com os nossos pares, com os nossos irmãos, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão no mesmo nível que nós. A dimensão vertical tem a ver com a nossa interação com Deus. E no versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz que recitem uns aos outros, ele está a falar daqueles que estamos aqui juntos, recitem uns aos outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Já está a falar na direção vertical. Falarmos, cantarmos, recitarmos salmos para os nossos irmãos tem a ver com a direção vertical, horizontal. Louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, tem a ver com a direção vertical. Mas eu disse que havia, além das duas direções, havia também duas dimensões. A primeira dimensão é a humildade. É a humildade que nós encontramos no versículo 21. E diz assim: sejam submissos uns para com os outros pelo respeito que têm por Cristo. Tem a ver com a maneira como eu me dirijo, como eu trato aqueles que estão no mesmo nível que eu. Se a primeira direção era horizontal, não é? A maneira como eu me relaciono, esta dimensão também tem a ver com a maneira como eu me relaciono. E a maneira que o apóstolo Paulo diz que nós devemos relacionar uns com os outros é com humildade. E se a segunda direção era a vertical, a segunda dimensão também tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E essa maneira é que está no versículo 20. Deem graças a Deus, vosso Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as evidências exteriores daquilo que Jesus fez na nossa vida, de sermos cheios do Espírito Santo, são horizontal, de mim para com os meus irmãos, direção horizontal, de mim para com os meus irmãos, vertical, de mim para Deus, e com a dimensão de gratidão, de mim para Deus, e uma dimensão de humildade no relacionamento com os meus irmãos. Um cristão diligente é um cristão que mostra no seu dia-a-dia o seu compromisso com Deus. Um cristão diligente é aquele que mostra no dia-a-dia que é cheio do Espírito Santo. Esse é um cristão diligente. Vamos então concluir, vamos resumir aquilo que aprendemos agora com estes versículos para podermos ver como podemos aplicar às nossas vidas. A ideia não é simplesmente podermos dizer que sabemos hoje mais sobre a Bíblia, sabemos hoje mais sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. A ideia é nós podermos perceber como é que podemos aplicar aquilo que ele escreveu às nossas vidas. Então nós podemos dizer que, basicamente, um cristão diligente é aquele cristão que pondera atentamente a sua forma de viver. Um cristão diligente é aquele que aproveita as oportunidades e dá fruto. Um cristão diligente é aquele que procura a vontade de Deus e a pratica. Um cristão diligente é aquele cristão que se enche do Espírito Santo. Um cristão diligente é aquele que mostra diariamente o seu compromisso. Este é um cristão diligente. Na primeira semana, na primeira lição que nós tivemos com estes moldes, recursos aqui às tecnologias e à internet, nós vimos que nós devíamos ser cristãos coerentes. Na segunda lição, nós vimos que nós devíamos ser cristãos consequentes. E hoje vimos que devemos ser cristãos diligentes. Então, resumindo as três lições, nós podemos perceber que um verdadeiro cristão, ou um cristão verdadeiro, é um cristão coerente, é um cristão consequente e é um cristão diligente. É um cristão coerente porque aquilo que ele diz é aquilo que ele faz. Um cristão consequente porquê? Porque aquilo que ele diz é aquilo que ele põe em prática e há evidências
visíveis na prática diária daquilo que ele diz, daquilo que ele sente e daquilo que ele acredita. E é também um cristão diligente. Porquê? Porque é um cristão que procura obedecer, procura com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o seu ser obediente. Procura a vontade de Deus, procura frutificar. Esse é um verdadeiro cristão diligente. Amém? Como nós dizíamos a semana passada, isto não é fácil. Pôr em prática tudo isto, irmãos, exige muita prudência, como dizia o apóstolo Paulo no versículo 15, exige muita sabedoria e por isso, como o apóstolo Tiago dizia, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nós vamos pedir a Deus sabedoria para pormos em prática aquilo que aprendemos na sua palavra, na nossa vida. Para que possamos dizer como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos as nossas limitações e nós reconhecemos, ó Pai, que aquilo que Tu esperas de nós é o correto. Nós reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas e que Tu tens autoridade sobre nós. Por isso, Deus, nós neste momento queremos pedir a Tua sabedoria para pormos em prática aquilo que aprendemos. Queremos esvaziar-nos de nós e queremos, ó Deus, que aquilo que aprendemos hoje possa ser a vida e possa ser o padrão diário das nossas vidas. Para isso nós reconhecemos que sem Ti nada somos e que sem Ti, sem a Tua ajuda, não vamos conseguir. E pedimos, ó Deus, que nos dês a sabedoria e que nos enchas do Teu Santo Espírito, para que nós possamos frutificar como Tu esperas e para que nós possamos viver vidas moldadas à Tua imagem e à Tua semelhança. Ir de encontro àquilo que Tu esperas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana.